Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, aula 21.1, trabalhando o gênero cartoon e charge. Vamos lá para a nossa aula 21, que será de produção textual. Fique comigo. Então, começando aqui a diferença entre charge e cartoon. A árvore do conhecimento com a temática, né? Aí você tem aquela questão, a gente já trabalhou aqui a história em quadrinhos, né? Trabalhamos tirinha, ó. Então, tudo relacionado assim à linguagem verbal e à linguagem não verbal, né? Texto imagético, né? Aqui nós temos conto e história, podendo associar a linguagem verbal a não verbal. Não existe um número determinado de quadros para a produção de uma história em quadrinho. A linguagem empregada é a informal. Os balões devem se adequar à função com que cumpre, podendo assumir diferentes formas, né? Lembra lá de raios, linhas contínuas, tracejada de nuvens. As legendas são pequenos boxes inseridos no alto do quadrinho e faz indicação de algum fato ou de informação. O emprego de onomatopeia garante a expressividade às histórias em quadrinhos. Aí nós temos aqui o seguinte, tá certo? Aqui, uma história em quadrinho, uma tirinha. Por que tirinha? Eu vou falar aqui que é tirinha. Porque é só um pedacinho na horizontal, tá certo? Por isso que dá seu nome de tirinha. Ó, e falando dessa questão, né, de usar a imagem, né, tá aqui. Só que não apareceu o balão, né, não tem a fala, mas dá para ver, dá para observar que há uma sequência, né? Que tem o início, meio e fim. Apresenta um enredo aqui. Onde que acontece, né? Apresenta os elementos da narrativa, que a história em quadrinho, né? É uma narrativa, é um tipo, né? A tipologia, né? Narrativa, porque vai contar história. Se tem que contar uma história, vai ter uma sequência, né, de tempo, né, das ações que cada personagem faz. Começou com o quê? Apresenta aqui que o Cascão, ele se machucou. Aí quem que estava passando por perto? O Cebolinha. O Cebolinha corre no segundo quadrinho para, tipo assim, vou socorrê-lo, vou atrás de algo para socorrê-lo. E vê que, ó, primeiro, depois ele, começa a espernear bastante, já aí no segundo já chega com a maletinha, né, de pronto-socorro, com os primeiros socorros. Como ele sai no final? Que ele pensa que vai auxiliar para o machucado, opa, o que ele faz? Ele coloca a fita, né, o esparadrapo na boca, porque ele tá gritando demais. Aí o Cebolinha vai todo contente, vai embora com a sua maletinha. E o machucado fica aberto mesmo, sem cuidado. Tá certo? Porque o Cascão tava fazendo muito escândalo. Essa tirinha a gente já trabalhou numa outra aula, só para recordar essa questão das características das histórias em quadrinho, que sempre tem uma narrativa. Os 4 estágios da vida e um computador. Aí o primeiro ano, nossa, como ele é moderno, é rápido, ele roda de tudo. No ano 2, né? Tá meio devagar, mas também olha o tamanho do programa que eu estou rolando. No terceiro ano, travou, acho que não, ainda nada. Será vírus? Fecha os programas. Reinicia. Aí no 4º ano, liga logo essa máquina lerda. Ó, aqui você percebe o quê? Que é necessário entender
as imagens aqui, todo empolgado quando chega, né? Compra um Note, ó, tá novinho. Novinho aqui, olha a estrelinha mostrando o quê? Você vai observar aqui, ó, que ele tá brilhando, novo, zerado, máquina nova. Ó, as expressões faciais dos personagens aqui, ó. Da moça, todo mundo sorridente, alegre. Aí no segundo, ó, o que apareceu aqui, ó, que ele tá pensando, ou tá meio devagar, já tá usado, já tá semi-novo. E depois, quando ele começa a falhar também, amadinha, já tá no terceiro ano, já tá precisando o quê? Aí começa a travar, porque já tá acumulado, tá certo? E depois ele nem liga mais, porque o bichinho tá surrado, ó. Todo quebradinho aqui, ó. Tá certo? E esse aqui, para mostrar que ele tá irritado, sempre usando letras maiores do que o normal, tá certo? Ele tá dizendo, irritação, chateação, que tá sem paciência. E o notebook já está ultrapassado. Tipos de história em quadrinho, né? As charges e os cartoons são as demonstrações mais comuns da linguagem, né, de história em quadrinho. Só que a charge e o cartoon é usado somente, amadinho, um quadro. Diferente da tirinha, que a tirinha pode ter de 2 a 5 quadrinhos, que ela é pequena. Às vezes de 2 a 3 no máximo, né? Se você for observar as tirinhas. Mas quando for história em quadrinho, uma página com 6, 7 quadrinhos para contar uma sequência de história. Então aqui nós temos o seguinte. Vovó, por que sua barriga está fazendo barulho? É dor de barriga, netinha. Sua barriga costuma gritar, foge, que é uma cilada? Então aqui, ó, nós temos aqui essa questão do quê? Dessa primeira nós temos uma charge. Por que é uma charge, amadinho, que eu vou classificar essa história em charge? Porque tem relacionado a algo que você já conhece. Então aqui é a história, né, do Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Aqui essa historinha foi feita pelo... Aqui embaixo, tá, que se você ficou interessado, só procurar nesse site, Ivo Viu a Uva, tá bom? Aí a outra, nós temos que dar pata. Dá pata. Olha só, o que ele faz? Ele pega a pata, o animal, tá certo? E aí você fica assim, ó. Então, a história em quadrinho em si sempre é para passar uma mensagem de humor, ela é humorística, tá? Ou ela passa algo para chamar a atenção da sociedade, tá certo? Uma crítica, para sempre chamar a atenção, ou para conscientização, criticando algo, tá bom? Algo que está acontecendo no momento ou que já aconteceu. Beleza? A charge, né, geralmente trata de questões políticas específicas de uma época e exige do leitor conhecimento sobre a situação exposta. Então, como sempre tem uma leitura do mundo. É necessário você estar por dentro do que está acontecendo, o que está acontecendo no momento, qual o assunto lá que fala no jornalismo, no jornal, na TV, nas mídias, em geral. Aí, então, tem que estar ligado, tem que ser uma pessoa bem informada para fazer essa relação. Aí, o que é charge, né? Charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, o posicionamento editorial do veículo, tá certo? Aqui nós temos o seguinte, esta charge aqui, ó. Avante, seleção. Aí, e logo em seguida tem o quê? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou.
O povo sumiu e a noite esfriou. E agora, José? Então, com relação, o que estava acontecendo nesse momento aí? Era aquele momento que está tendo essa questão da seleção, dos jogos. Então, chamando a atenção, avante seleção. Poxa, preocupado com a seleção. E o que passa essa imagem aqui? Que se você for analisar, essa imagem aqui, ó, o que nós temos? Uma família, né? Não é isso? A família. E que ela, olha só, a expressão de cada personagem. Triste, olha a vestimenta, né? Descalços, todos descalços, tá certo? Mas ali, ó, tá com a bandeira, né? A bandeira do Brasil na mão e levantando o cartaz Avante Brasil, dando aquela força. Mas será que esse povo, né, a família está recebendo esse apoio que realmente precisa? Fica o questionamento. Aí também você dá para fazer uma associação, né, lá com aquele ou uma releitura de Vidas Secas, né, lá da família, né, que tem um Baleia, tem um filho mais novo, um filho mais velho, tem o Fabiano, tá certo? Então, essa questão aqui, tudo para chamar a atenção, beleza? E vamos ver mais outra aqui relacionado à charge, né? É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano, como aconteceu naquela anterior, tá certo? Outra realidade. Olha só. Agora eu sou milionário virtual no metaverso. Como milionário, olha que está sendo irônico, né? Você está sendo milionário, ele está onde? Numa situação bem precária, na rua, tá certo? Na calçada. Olha só, latinha no lixo, dormindo onde? Numa caixa encostada, entendeu? Na rua. Mas ele tem o quê? Chamando a atenção essa questão aqui, né? Vamos ver outra. O termo charge tem origem o quê? No francês, charge, que significa o quê? Carga. Então, aqui nós temos a primeira charge feita no Brasil, tá certo? Essa daqui foi feita em 1837. Tem a charge também de Jaguar, né? Aquela corrente para frente. Olha só, para frente, Brasil. Viu só? Olha só aqui o pasquinho sobre o Brasil na Copa de 1982. Ó, se for para frente, o Brasil, o que vai acontecer, amadinho? Vai cair no abismo. Tá certo? Então, tá fazendo sempre assim essa questão de ironizar, chamar a atenção da sociedade, tá? Do que está acontecendo no momento. Característica de uma charge. Quais são as principais, né? A charge também pode ser chamada de texto visual, em que utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica, né? Lá naquela charge que nós temos lá da família, né? Em relação daquele período, né? É avante, seleção, ó, dando aquela força, mas ó, tá fazendo humor e tá criticando, né? Mostrando a realidade, ó, dá mais atenção à seleção, esse negócio de jogos, e aí essa desigualdade que tem, né? De dar assistência realmente a quem precisa, tá certo? Então, isso tudo para conscientizar as pessoas. Tem como principal tema questões sociais e políticas, seja nacionalmente ou internacionalmente. Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor.
Deixa eu ver, é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância. Então, você vai prestando atenção aqui, né, nas principais características de uma charge. Então, você vai tomando nota. Às vezes tem humor? Tem sim. Mas qual é a intenção, qual é o objetivo? Fazer uma crítica, tá bom? E sempre vai usar aqueles personagens, né? Ó, questões sociais, questões políticas, que pode ser nacional ou não, tá? Retrata acontecimentos contemporâneos, retratação do exagero e possui caráter cômico, satírico, irônico, considerado que um gênero jornalístico. Pode representar um posicionamento editorial, como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera. Então, ela é passageira. Então, essa charge aqui, retorno às aulas, foi naquele período, né, que nós estávamos no isolamento, da questão da pandemia, né? Aí, de repente, você fazer essa relação com o que estava acontecendo no momento. Ó. Presta atenção, ó. Retorno às aulas. O aluno ficou um tempão, o estudante ficou um tempão em casa. Aí, quando retorna às aulas, todos tinham que ter protegido, né? Usando máscara, tendo aquela proteção. Mas o que acontece? Uma colinha. O que acontece? Aí está mostrando o retorno às aulas. O aluno ia colar usando a máscara. Então, para chamar a atenção aqui, fazendo uma crítica. E fica até um pouco cômico, né? Engraçado. A charge de Jean Galvão, publicada na Folha de São Paulo, no dia 19 de julho de 2020, remete à volta às aulas sob o risco de contaminação pelo vírus. Mas aí, essa questão que todo mundo estava com máscara, mas aí eles já fazem aquela colinha, né, usando a máscara. Essa charge aqui é do período, né? Ela é mais antiga, né? Charge de Hemphill, criticando o cotidiano de quem vivia sob a ditadura no período militar. Tá certo? Cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico que critica ou satiriza e expõe situações por meio do grafismo e humor. Outra característica, né? É uma história em quadrinho com apenas uma cena ou uma pequena sequência de cena. Então, o cartoon representa a realidade genérica, ou seja, geral, atemporal, não havendo limites de tempo. Então, nós temos aqui um cartoon de Ziraldo, façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. Então, você já percebe algumas características aqui dentro desta charge. Olha aqui, ó. Tá bom? Aí o príncipe encantado reclama. Olha só. Sacanagem essa história. Eu dou um duro danado e ela que só dormiu o tempo todo, levou toda a fama. Então aqui, ó, é até engraçado, né? Essa questão assim, que você que sabe da história da Bela Adormecida, ele que vai atrás, né, da Bela e tem que dar lá o beijo para ela acordar. E quem que tem, ó, a Bela Adormecida. Quem que ficou famosa? Se ele que foi. Então, quem está fazendo essa... É para chamar a atenção, tá? Da história. O príncipe encantado reclama. Ele está reclamando. Poxa, era ser o grande cavaleiro que vai em busca da
da Bela Adormecida. Beleza? Cartoon. Trata de qualquer assunto. Olha só o cartoon. Não tem... Aqui, ó, você vai analisar aqui, ó, sempre chamando atenção para a questão da conscientização, né? É uma crítica social, tá certo? Nesse primeiro cartoon, nós temos o quê? Uma fila, ainda diz assim, fila única. E onde que a gente vai sempre é fila única, né? Não tem esse negócio de prioridade, não. Até acabou. Às vezes tem a fila de prioridade, às vezes a pessoa sai de lá porque demora tanto a atender, amadinho, e às vezes também está tão congestionado que a outra fila, assim, ser preferencial, é mais rápida. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. É uma cidade, né? Grande, porque eu estou vendo aqui a questão de uma fábrica, vamos dizer aqui, ó. Ó, por que eu falo que é uma fábrica, sei lá, porque está saindo a fumacinha, uma indústria, sei lá. Aí depois tem o quê? Vários, né, prédios, né, luzes acesas, vários edifícios. Então, por isso, o que aconteceu? Houve uma questão, né, do progresso e eles estão procurando o quê? Oxigênio, tá certo? E esse oxigênio através de quê? Somente de um vasinho de planta. Gente, olha só a poluição, né? A gente precisa deixar a cidade, né? Deixar árvores, tá certo? Para diminuir um pouquinho dessa questão da poluição. Então, a fila para pegar um pouco do oxigênio. Beleza? Vamos ver outra. Outra aqui nós temos o seguinte, ó, cartoon. Presta atenção, amadinho, cartoon, ó, só são desenhos, assim, não vai ter caricaturas de ninguém assim, de alguém conhecido. Então, o cartoon é do modo geral, tá? E atemporal. Que coisa feia, menino. Não tem educação, não? Nem educação, nem saúde, nem segurança. Então, opa, chamando a atenção aí, ó, do sistema, né? Para olhar para essa situação que está acontecendo. Ele fala, não tem educação, nem saúde, nem segurança. Então, chamar atenção, tá? Fazendo crítica aí também. Aí temos aqui uma tirinha, né? Que tirinha também não deixa de ser um cartoon. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que o sapo faz para você? Eu não tenho amigos. Por interesse, minha senhora. Então, ó, chamando a atenção dessa questão das atitudes das pessoas, do comportamento, né? E hoje em dia a questão da amizade é um pouquinho complicado, né? Mas quem realmente é seu amigo? Com quem que você pode contar, né? Então, chamando a atenção assim da questão, né? Da atitude das pessoas, tá certo? Que às vezes as pessoas fazem alguma coisa tudo por interesse, tá bom? Então, o cartoon de Alexandre Beck evoca uma reflexão atemporal sobre o papel da amizade. O termo cartoon é uma forma aportuguesada do termo inglês cartoon, que é cartão, e que tem origem na palavra italiana cartone. Olha só esse cartãozinho aqui. O nosso filho mudou muito. É o efeito dos metais pesados. Então, ó, tá fazendo crítica, né? A questão da poluição nos rios. Belezinha? Ó, faz aquela comparação, a ambiguidade aqui também. Ó, metal pesado. Outro cartoon aqui também. Mamãe,
Quando você era pequena, o ambiente era inteiro ou já era meio ambiente? Olha só. O que você entende por essa charge, amadinho? Aí a mãe fica pensando aqui, ó. Olha a cara, olha a expressão dela, ó. Eu falei, nunca parei para pensar nisso. Não fica assim? Meio ambiente, a gente fala do meio ambiente, né? O local, né? Da questão da fauna e da flora no geral, não é mesmo? Aí, era inteiro? Por quê? Agora é meio ambiente. Ó, porque as pessoas não têm aquele certo cuidado, começa a jogar lixo, né? E daí começa a poluição, tá certo? O desastre ambiental. Característica de um cartoon. Nós temos aqui o gênero textual constituído de uma língua não verbal, sátira, humor, ironia, cômico, flexibilidade, associação da linguagem verbal ao desenho expressivo, imagens atemporais, entrelaça palavras, imagem e sentido. Qual a diferença entre o cartoon e a charge? Vamos lá aqui para mostrar aqui para vocês, depois a gente vai mostrar lá nas imagens. O cartoon é a representação de uma situação, na qual se aplicam certas ocasiões a legenda e os balões. É considerado um gênero jornalístico que satiriza uma situação. A charge faz sátiras através de uma caricatura aos acontecimentos da atualidade, com um ou dois ou mais personagens envolvidos. O cartoon não retrata apenas uma pessoa, mas um conjunto de informações. O cartoon está associado a fatos e textos atemporais. A charge aborda um fato da atualidade. Então, na charge, você sempre vai encontrar, né, as caricaturas. Se você está por dentro de algo, aí você vai ver assim, isso aqui, esse personagem é tal, né? É algo que está acontecendo na atualidade, tá bom? Aí nós temos aqui, né? Aqui, por favor, o senhor poderia me dar uma ajuda? Aí, ó, informação. Então, essa aqui, ó, esse contexto está direcionado para os problemas sociais. Às vezes a gente a nossa vida é tão corrida, né? A questão de não dar atenção, você passa na rua e a pessoa vai, e aí, dá uma ajuda, essa é ajuda, ele quer informação. Aí o cara nem olha, né? Ele passa santo, porque ele santo já pega logo e dá o dinheiro, não quer nem saber se realmente o que ele está precisando. Entendeu? Então, aqui o contexto geral é problemas sociais, tá certo? E o cadeirante fica irritado. Aqui nós temos o seguinte, né? Mas a vaga de emprego exige conhecimento em inglês. Até chegar a minha vez de ser entrevistado, dá tempo de aprender. Então, aqui, ó, a fila dessa questão, às vezes demora muito, né, a ser chamado. Então, a charge também é um cartoon, mas ela se diferencia porque faz humor com um acontecimento específico ou um assunto especial da vida real, né? A questão do desemprego. Mais outra, época de aliança. Gente, essa charge aqui, ó, é a questão, já fazendo a crítica, né, política, né, num período eleitoral, tá certo? Aí nós temos aqui o seguinte, ó. Temos muitas coisas em comum. Nossas ideologias são parecidas. Você nem imagina o quanto. Ó,
Olha só a faquinha aqui, ó. Então, trata-se de um assunto específico, né? Dessa questão da aliança, né? No período eleitoral. Cobra engolindo cobra. Outra realidade, temos aqui também, ó. Agora sou um milionário no metaverso. Então, aqui você vê essa questão do mendigo, né? Da pessoa que fica sem teto, né? Na rua. Mas olha só a situação, meta reversa aqui, ó. Entendeu? E a situação do lixo, que ele está na calçada. Como que é milionário, né? Só porque possui algo? Não. Varíolas dos... Aí você já vê. Por causa desse nome, besta, olha só, quem paga o pato sou eu. Então, o que está acontecendo, né? Aqui era num período que estava a questão da varíola, dos macacos, que deram o nome. Aí, fazendo uma crítica, que aí ele chamando a atenção, quem paga o pato sou eu. Ó, olha aqui, ó, no cantinho, para chamar a atenção. Aqui também é uma charge, tá bom? Outra charge, falando da questão daquele período da pandemia. Olha só, o governo criou, esse vírus não existe. O vírus vai contaminar todo mundo. Vamos todos morrer, o vírus só pega nos outros. E é coisa do diabo. Então aqui, ó, todo mundo ficou usando, né, as redes sociais, todo mundo ali clicando, ó, no período da pandemia era isolamento. Que isolamento é esse? Mas ficou direto no celular, tá certo? Vamos ver aqui. Aristélio, o que houve com a TV? Sem Zico, o jogo fica desequilibrado. Então, olha só o que aconteceu. Quem conhece, né, o personagem, né? Daí o Zico jogava onde, amadinho? Jogava no Flamengo. Então, o Zico parou de jogar, então ele colocou um caos, né, livre para deixar, né, equilibrada a situação. Charge. Vamos lá, está vendo a diferença? As características. Críticas e acontecimentos recentes envolvendo figuras públicas, cartoon, sátiras e questões sociais de forma temporal e universal. Linguagem verbal e não verbal na charge. Linguagem verbal e não verbal no cartoon também. Charge atual e cartoon atemporal, né? Charge é passageiro, né? Charge precisa de contextualização, situações particulares, personagens públicas. E o cartoon, contexto, é a própria sociedade de situações ou questões coletivas. É coletiva, né? A charge, críticas ao governo, crítica à personalidade pública, tem visão crítica sobre uma notícia que despertou a atenção do público. E cartoon, críticas à sociedade, questionamentos sobre o cotidiano. Beleza? Então, vamos aqui praticar um pouquinho. Temos aqui o seguinte, sobre as charges e tirinhas. É incorreto afirmar. As charges são poderosos veículos de comunicação, constituindo um gênero que alia a força das palavras, a imagem e o bom humor. B. No Brasil, a charge é comumente utilizada com a intenção de tecer críticas políticas e sociais, sempre preservando como traço predominante o humor. C. Assim como nas charges, as tirinhas apresentam uma linguagem permeada pelo humor, aliando as linguagens verbal e não verbal para a constituição de sentido do texto. D. As charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais, visto que a linguagem não verbal é a linguagem predominante. Então, A, B, C, D, O, E. Temos aqui, ó, a letra D. O que é incorreto afirmar, né? Diz aqui que não pode ser considerado como gênero textual, visto que a linguagem não verbal, né? Não, isso aqui está
Correto. Mais outra questão aqui, bem conhecida, né? Rede social. A rede social aqui em casa é outra coisa. O efeito de sentido de charge é provocado pela combinação de informações e visuais, recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre à polissemia, seja aos múltiplos sentidos da expressão, rede social para transmitir a ideia que pretende veicular, a ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa, a homonímia para opor a partir do advérbio de lugar e espaço da população sobre o espaço da população rica, D, a personificação para opor o mundo real sobre o mundo virtual rico, e a antonímia para comparar a rede mundial de computadores à rede caseira de descanso da família. Então, A, B, C, D ou E, nós temos o quê? A polissemia, né? Ou seja, os múltiplos sentidos de expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Tá certo? Aqui, amadinho, é a hora de produzir, trabalhando o gênero. Ó, você vai fazer um cartoon, exatamente, né? E aqui está explicando o que é um cartoon. Então, você vai criar um cartoon porque uma das características é que ele é atemporal, para chamar a atenção, né? É o posicionamento crítico com relação às questões políticas, sociais, comportamentais dos membros de uma sociedade contemporânea, tá certo? Então, escolha uma situação do dia a dia e crie, elabore o seu cartoon, tá? Uma boa produção. Belezinha? Amadinhos, ficamos por aqui. Daqui a pouco retorno para a nossa revisão. Até lá!